Graça e paz, irmãos. Boa noite. Último domingo do mês, último dia da nossa série sobre Salmos para um novo ano. Você já não aguenta mais me ouvir falar, né? O pastor volta semana que vem e vamos aproveitar então esse tempo para a gente meditar acerca de mais um salmo, de onde a gente pode ter instruções para o nosso ano, para a nossa vida, para nos dar sabedoria naquilo que a gente vai fazer ao longo desse ano. O salmo que eu queria meditar com vocês hoje é o Salmo 62. Ele é um salmo de Davi. E na semana passada a gente falou sobre os tipos de salmo, vocês lembram? Que existem vários tipos de salmo. Esse é um salmo de adoração. Esse é um salmo que ele é usado no culto. Durante o culto, é um dos louvores, iguais esses que a gente cantam aqui. Esse salmo ele era usado para louvor ao Senhor durante o culto. É um salmo que Davi escreveu. A gente não tem a data exata em que Davi escreveu, mas a gente sabe que ele escreveu já ali no fim do primeiro livro de Crônicas, quando ele já está entregando o reinado para Salomão. A gente sabe disso porque, se você olhar na sua Bíblia, provavelmente vai estar escrito Salmo de Davi para Jedutum, ou ao estilo de Jedutum. Achou aí em cima, no comecinho? Jedutum, ele era o líder do louvor do tabernáculo. Ele era um dos profetas e dos líderes da adoração. Ele era um levita. Você vai procurar na sua Bíblia, você vai achar um monte de salmos para Jedutum, um monte de salmos para Asaf, ou alguns salmos escritos pelo Asaf. E eles dois eram os líderes da adoração e do louvor naquela época de Davi. E eles são instituídos por Davi ali no finalzinho de Crônicas 24, 25, se você abrir em Crônicas depois, você vai ver que ele escolhe alguns para serem os líderes, e Jedutum e Asaf são dois deles. Como ele escreve esse salmo para o Jedutum, tem que ser depois que ele escolheu o Jedutum para ser um dos líderes do louvor. Então a gente sabe que está ali depois de 1 Crônicas 25, que é quando ele já está entregando o reinado para o seu filho Salomão, é depois que ele já fez todas as guerras, que ele já estabeleceu o povo, ele quer construir um templo para a adoração do Senhor, mas Deus diz para ele que não seria ele quem construiria o templo, seria o filho dele, Salomão. E aí a gente vê esse momento, mais ou menos aonde Davi vai escrever esse salmo de adoração, que é o nosso Salmo 62. Então esse é o contexto ali, aonde a gente tem o salmo escrito. E os salmos, eles são poemas, a gente falou sobre isso na semana passada. Eles são músicas, eles são louvores, eles são poesias, eles são poemas. Então, ele fala com a gente e ele nos traz ensinamentos no que está escrito, mas também trazem ensinamentos no como está escrito. O como está escrito um salmo é muito importante para a gente, porque ele é um poema. Se fosse para eu escrever de qualquer jeito, eu escrevi um texto. E aí eu só estou te dando conteúdo, você lê e você entende. Um poema, ele tem um sentido, aquela palavra está ali, ou o texto está naquela ordem, porque faz algum sentido. E o Salmo 62, ele é um salmo muito interessante por isso, porque além dele nos ensinar com o texto que está escrito, a forma como ele está escrito nos ensina muita coisa. E é sobre isso que a gente vai ver nessa noite. Boa parte do ensino que esse salmo dá, vai brilhar muito mais quando a gente olhar a forma como ele está escrito, além do texto que está nele. Vamos ler o salmo? Diz assim: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se dedicam com suas mentiras, com sua boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. E aí tem uma frase aí, pausa. Respira. Aí a gente continua. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o seu coração, pois ele é o nosso refúgio. Pausa.
Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão e nem ponham a sua esperança em bens roubados. Se suas riquezas aumentarem, também não ponha nelas o seu coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Bom, como eu disse, a gente sabe que esse salmo foi escrito por Davi, já no fim do seu reinado, ele já estava entregando o reinado para Salomão, mas esse salmo não fala do momento onde ele está escrevendo. A maior parte dos salmos são escritos depois que está tudo bem. Você não vai escrever o salmo no meio da batalha, você escreve depois que você ganhou a batalha ou que você perdeu a batalha, mas você está seguro na hora que você vai escrever. Davi foi escrever esse salmo quando ele já estava velho, ele já estava com 80 anos quando ele escreveu esse salmo. Mas ele está escrevendo esse salmo acerca de coisas que aconteceram na vida dele quando ele ainda era rei, lá atrás. E isso é muito interessante. Esse salmo, eu disse que ele é um salmo de adoração, certo? Ele é um salmo de triunfo, ele é um salmo de alegria. Eu confio em Deus, Ele é minha rocha. Pois é, mas esse salmo ele foi escrito lembrando de um momento de terrível angústia para Davi. Apesar de ser um salmo de alegria, um salmo de adoração para Deus, esse salmo ele foi escrito num momento de perseguição terrível. Olha o que o verso fala aqui, no comecinho, bem no 1 e no 2, ele fala o quê? No 1 e no 2 não, no 3 e no 4. Até quando vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a sua boca abençoam, mas no seu íntimo amaldiçoam. Ele está rodeado de inimigos. E o pior, ele está rodeado de inimigos de fora, que querem derrubar ele da posição. Pessoas que ficam o tempo todo açoitando ele. Ele está rodeado de inimigos por dentro, que são pessoas que abençoam ele com a boca e amaldiçoam ele pelas costas. Ou seja, ele está num momento terrível da vida dele, quando ele está se lembrando disso para escrever esse salmo. Então esse salmo, interessante que, apesar de ele estar sendo escrito em louvor e glória a Deus, em adoração a Deus, em felicidade, em alegria, ele é um salmo que fala de um momento terrível, de um momento de dificuldade. E aí a gente vai começar a leitura desse salmo, e a gente fala que no versículo 1, logo no versículo 1, ele diz assim: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. E a gente perde alguma coisa nessa tradução aqui, que é muito interessante. Porque quando a gente lê que a minha alma descansa somente em Deus, falta alguma coisa do que Davi quis dizer. Porque se você pegar algumas traduções, eu não sei qual a tradução que você está usando aqui, mas vai ter traduções que vai estar dizendo que ele espera em Deus. Outras vão estar uma palavra que nem tem nessas traduções, que é silenciosamente. Tem várias traduções possíveis, porque a palavra que está aqui não existe em português. Mas a ideia que Davi quer dar aqui, quando ele fala esse verso 1, ela é uma ideia mais completa, exatamente por isso que tem tantas traduções possíveis. Lá no original vai ficar algo como assim: silenciosamente, ele começaria mais ou menos com isso, e diria: a minha alma confia, e esse confia, pensa em confiar, esperar de maneira confiante. Sabe quando o filho está esperando o pai, e ele sabe que o pai vai chegar daqui a pouco? Sabe quando você está esperando alguma coisa chegar, que você tem certeza que está chegando, e você fica ali esperando, mas assim, não é aquela esperança de, será que vai chegar, será que não vai chegar? Não, você está vendo vindo, então é só esperar chegar aqui. Quem já casou, sabe quando você está aqui na frente, você está esperando a noiva chegar? Ou quando você está esperando as alianças virem, você está olhando, tem expectativa, tem desejo, mas você só espera ali? Essa ideia que ele está dando. Então ele fala: silenciosamente, a minha alma confia, esperando, somente de Deus. Essa é a ideia do que ele está dizendo. Então, algumas coisas interessantes que essa tradução vai nos dar. A primeira, ele está em plena confiança. A um ponto de que, olhando para os próximos versículos, onde os inimigos estão atacando por todos os lados, ele está em silêncio, tranquilo. Ele repousa. Mas ele não repousa em qualquer coisa, ele só repousa, a ideia que ele dá aqui é que ele só repousa porque é em Deus.
Se ele não tivesse a rocha na qual ele senta para esperar, ele estaria em pânico. Essa é a ideia que ele quer dar, entende? Eu descanso tranquilamente, em silêncio, repousando no Senhor. Mas eu só descanso tranquilamente em silêncio porque é no Senhor. Se fosse em qualquer outra situação, eu estaria em desespero. E isso é bastante interessante da gente ver essa tradução. E aí a gente vai para a forma do texto. Eu falei que o que está escrito é importante, mas a forma do que está escrito também é importante. Isso é interessante se a gente olhar o versículo 1 e 2, ele está falando com Deus. Até o versículo 4, o final do versículo 4, isso é uma oração. Davi está falando com Deus. Certo? Você não vai ver ó Senhor escrito aí, mas ele está falando com Deus. O tom da escrita, ele está falando para Deus essas coisas. Ele está falando, Senhor, é só em Ti que eu espero. É só no Senhor que eu confio. O Senhor é a rocha da minha salvação. Entende? É nesse sentido que ele está fazendo essa oração. Ele vai orando para o Senhor e contando as coisas para o Senhor. E essa já é a primeira lição que esse salmo pode nos ensinar. As adversidades da nossa vida, que a gente vai ver no versículo 3 e no versículo 4, os inimigos, as aflições, as angústias, as dificuldades e as doenças, elas só podem ser resistidas e vencidas no Senhor. A gente precisa levar todas as nossas queixas, as nossas dificuldades, as nossas angústias, os nossos problemas, as nossas aflições diante do Senhor, porque é só o Senhor quem é capaz de resolvê-lo. É isso que Davi fala. É só nessa rocha que eu descanso. Se você tentar cuidar dos seus problemas, lidar com os seus problemas, resolver as suas situações, cuidar de qualquer aflição que você tenha na tua vida, por você, vai dar errado. E mesmo que dê certo, vai dar certo sem paz, você não vai ter tranquilidade, você não vai ter sentido, você não vai ter descanso, vai ser angustiante resolver aquele problema. E aí Davi já começa a nos explicar exatamente nisso, que nós devemos fazer essas coisas diante de Deus, e diante de Deus nós teremos paz, tranquilidade e descanso. A nossa alma vai encontrar silêncio. Isso é interessante, porque apesar dele não estar na maior parte das traduções, talvez seja a palavra mais importante desse texto, silenciosamente. Porque, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas a nossa vida, ela é uma vida barulhenta. É o tempo todo. Você acorda de manhã com um alarme tocando, aí se você tem um filho, a criança já grita lá do outro lado. E aí você levanta tropeçando em alguma coisa, o cachorro quer comer. E aí você liga o chuveiro que faz barulho. E aí você olha as suas mensagens do WhatsApp. E aí você se troca para sair. E aí você ouve no rádio no carro, e trânsito, e barulho, e buzina, e o carro do lado, e o ônibus, e não sei o quê, e pessoas conversando, e chega no serviço, e falação. E aí você sai para almoçar, e as pessoas conversam com você. E aí você vai fazer, quem está trabalhando em casa sabe disso. Está dando até doença na orelha, de tanto que você fica de fone em reunião o dia inteiro. Você não para, é barulho sem parar até você dormir. A nossa vida não tem mais sossego. A gente não sabe o que é silêncio. Mas é interessante, porque o salmista vai deixar claro, e tantos outros salmos vão falar sobre isso, a importância que o silêncio tem no descanso da alma. Deus dificilmente vai gritar com a gente. Normalmente, Ele vai sussurrar. Vai ser suave, vai ser tranquilo. E isso vai acontecer no descanso da nossa alma. A gente precisa de silêncio para ouvir Deus. E a gente precisa de silêncio para descansar em Deus, para restaurar as nossas forças em Deus. E é por isso que silenciosamente tem tanta importância nesse texto. E isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui. Nessa noite a nossa reflexão começa com isso. É no silêncio que a nossa alma encontra no Senhor, que a gente vai ter a clareza e a paz para lidar com as adversidades da nossa vida. E Davi, então, depois que ele entende isso, ele declara para Deus quem são os seus inimigos e como está a sua situação. Ele leva ao Senhor, como o Senhor pede, que a gente leve a Ele as nossas aflições e as nossas angústias. E ele leva ao Senhor, e aí ele vai lá, e ele começa a mostrar quem são os seus inimigos, que atacam ele, que ele é o muro prestes a cair. Ele fala que ele é a muralha, ou seja, ele é o Senhor de Israel, ele é o rei de Israel, mas ele está penso, ele está fraco. Ele é a cerca, porque ele é quem protege Israel, mas ele está quase caindo. E aí ele começa a contar os seus inimigos para Deus. E ele está falando com Deus e com os seus inimigos, porque agora ele está na rocha segura, ele tem capacidade de enfrentá-los.
E aí ele começa a falar para esses inimigos: até quando vocês vão fazer isso? E os inimigos de perto também, vocês que ficam me bajulando, quando estão diante de mim, nossa, como você foi bem, nossa, parabéns, puxa, que legal, cantaram bem, pregou muito bem, orou legal, aí vira as costas, mais ou menos, né, que não sei o quê, pois é, fofoqueiros, intrigueiros, mentirosos, bajuladores, pessoas que estão ao seu redor, próximas de você, te enganando, te atacando, mentindo para você. Ele fala sobre essas pessoas para Deus. Não são só os inimigos de longe, não são só aqueles que te odeiam e pronto, os de perto também. E ele declara sobre todos esses inimigos. E aí vai acontecer uma coisa muito interessante. Se você ler esse texto em voz alta e você for se empolgando com ele, você vai perceber que esse texto começa assim, silenciosamente a minha alma descansa no Senhor. Vamos fazer a entonação dela para ver como fica bem clara. Assim, a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele está fazendo uma afirmação forte aqui. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a minha rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Aí agora ele vai começar a falar dos inimigos e isso vai mexer com ele. Ele fala assim: até quando vocês atacarão um homem? Ele está ficando bravo, você está vendo? Ele está ficando irritado. Ele fala assim, que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair. Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles que se deliciam com mentiras, com sua boca abençoam, mas no seu íntimo amaldiçoam. Ele está ficando nervoso, ele está ficando irritado, mesmo na presença do Senhor, mesmo na rocha segura. Às vezes a aflição, às vezes o inimigo, às vezes a tentação, às vezes as angústias vão ser grandes e elas vão tomar você. E aí ele pausa. Está no Salmo. Pausa. Calma. Retoma. Respira, e aí Davi para um pouquinho, descansa um pouquinho, e ele vai seguir daqui a pouco. Ele está cansado, ele está angustiado, ele está extremamente magoado com aquilo que está acontecendo. E aí ele para, respira um pouquinho, toma essa pausa para voltar para o controle, ele se lembra em que rocha que ele está, e agora ele vai responder os seus inimigos. Mas agora que ele vai responder os seus inimigos, vai mudar um pouquinho essa narração. E aí volta para a forma, e como é interessante a forma do texto. Ele vai falar de novo exatamente o que está no versículo 1 e no versículo 2. Olha, descanse somente em Deus, a minha alma, dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre forte, não serei abalado. Está vendo? São as mesmas coisas do versículo 1 e 2. O que mudou aqui? Mudou que ele percebeu que ele foi abalado da primeira vez. Ele está orando ao Senhor, mas ele percebeu que a angústia é grande, que a dificuldade é enorme, que o inimigo é muito forte nesse momento. E ele começou a perceber que ele está perdendo o controle. Então, a hora que ele pausa e respira fundo, agora ele parou de orar. Olha só o texto, ele não está mais orando. Agora ele está pregando para ele mesmo. Agora ele está conversando com ele. Davi, acorda. Ele fala assim, descanse somente em Deus, ó minha alma. Ele está falando para ele mesmo. Ele perdeu o controle e ele viu que o controle dele estava saindo da mão dele. Ele viu que ele estava deixando se levar pelos seus inimigos. Apesar dele entender que Deus é a rocha segura, ele caiu na armadilha. Então ele precisou puxar a orelha dele mesmo. E aí ele começa a falar a mesma coisa que ele falou no Salmo para ele. Davi, descansa no Senhor, Davi. Ele é a tua esperança. Davi, Ele é uma rocha. E você está em cima dele, Davi. Você não vai ser abalado. Ele é a sua torre, Davi. Fica calmo, Davi. Se controla, Davi. E aí vem a segunda lição que a forma do texto nos dá. A gente precisa ter domínio próprio. E esse salmo ensina que às vezes você vai orar ao Senhor e vai declarar coisas ao Senhor. Mas que depois que essa oração passar e você voltar para a vida e enfrentar as dificuldades e os inimigos, se você não perseverar nessa oração, você vai ser tomado pelos problemas e você vai se perder. Davi nos ensina no Salmo que tão importante quanto orar ao Senhor
pedindo direção dele, pedindo o socorro dele, e reconhecendo e descansando nele, é convencer você mesmo disso que você disse. Porque a maior parte das vezes, a nossa maior falha enquanto servos do Senhor e que oram ao Senhor, é falar com o Senhor e não confiar naquilo que a gente está falando. Ah, Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Aí termina a oração, mas caramba, minha vida está uma porcaria. Nossa, que dificuldade, mas é só inimigo, hein? Mas que tranqueira, hein? Mas que coisa horrorosa, hein? Peraí, você não acabou de falar que Deus é bom, que Ele é o seu socorro, que Ele é... E aí você vira para a sua vida e só tem reclamação sobre ela. Quem dos dois está errado? Você está olhando para o Deus errado e agradecendo Ele por algo que Ele não está fazendo? Ou Ele está fazendo e você não está sabendo enxergar? O que Davi faz é exatamente isso. Opa, eu acabei de falar com Deus e disse que Ele é minha rocha e que nada pode me tirar de cima dela. Ele é a minha torre e ninguém pode me abalar. Ele é a minha salvação e ninguém pode tomar ela de mim. Viro para os meus inimigos e deixo eles me atacarem e me deixarem desesperado? Não, Davi, eu não posso deixar isso acontecer. E aí ele se corrige. E essa é a segunda lição que esse texto pode nos ensinar. A gente precisa confiar no Senhor em todo o tempo. A gente precisa orar e declarar essas coisas ao Senhor. Mas é no momento da dificuldade, é no momento das angústias, é no momento em que os nossos inimigos se levantam contra nós, que a nossa vida espiritual, que a nossa fé, que a nossa certeza no Senhor vai ser provada, porque já não é mais lá diante dele, é diante dos inimigos. A nossa vida espiritual, ela não é provada quando está tudo bem. Quando você está com o seu emprego em dia, as crianças estão bem na escola, a esposa está um amor, o marido está uma bênção, carro novo, ganhando bem, televisão está funcionando, nada quebra em casa. Que teste você vai ter para a sua vida espiritual? Está tudo bem. Você vai fazer hinos de adoração ao Senhor. Amém, é óbvio, é ótimo passar por essa época. Mas aonde a sua fé vai ser provada? É a hora que dá tudo errado. É a hora que falta o emprego. É a hora que o carro quebra. É a hora que o motor funde, você gasta 1 milhão mais do que você estava esperando. É a hora que você ia sair de férias e cancela. É a hora que seu filho dá problema na escola. É a hora que você começa a brigar em casa. É a hora em que o inimigo começa a pegar as brechinhas e começar a usar na tua vida. É a hora que a saúde simplesmente acaba. E você que nunca teve nem dor de cabeça descobre que está com câncer, sabe? É nessa hora aí que a sua fé vai ser provada. Porque na hora boa, enquanto estava tudo bem, você cantou, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu vinho, e aí a figueira agora não está dando figo. Você vai continuar, ainda que vou glorificar a Deus, ou agora você vai murmurar? Agora você vai ficar, Deus, essa vida de ser crente é dura, né? O inimigo se levanta, né? Vai ficar murmurando. Não pode ser assim. Davi nos chama no momento da dificuldade, é quando os nossos inimigos nos atacam, é quando a hora da angústia vem e você vê que você está cercado de inimigos, essa é a hora em que você precisa pregar para você mesmo. E aí, no que você confia? Em quem você confia? Quem é a rocha da sua salvação? Quem é a torre alta na qual você está dentro? É Deus ou é outra coisa? Se for outra coisa, se desespere. Agora, se for Deus, descanse silenciosamente no Senhor. É isso que Davi vai fazer. Davi se confrontou. E você? Confronte-se. Esse ano de 2024, a gente está falando do ano que... Parece que a gente está no dia 273 de janeiro, né? Janeiro nunca foi tão grande, eu nunca vi janeiro tão grande. Pois é, mas é só janeiro, tem mais 11 pela frente. Por isso ainda faz sentido a gente estar aqui meditando acerca das coisas que virão nos próximos meses. Esse ano vai trazer esse tipo de aflição. Muitas vezes você vai estar nessa situação onde está tudo bem. Aproveite essa hora em que está tudo bem e faça os hinos de louvor a Deus. Faça compromissos com o Senhor. Declare que Ele é bom. Confie nele. Mostre a sua alegria em estar diante dele. Mostre a sua alegria de contribuir na casa do Senhor. Mostre a sua alegria de vir à igreja. Aproveite que está tudo bem. Mas esses compromissos que você faz quando está tudo bem, vão ser cobrados de você quando não estiver tudo bem. E aí vai ser a hora de você pregar para você mesmo. E aí? Quando estava tudo bem, você fez compromissos. Você vai honrá-los agora que não está tudo bem? E é nessa hora que a sua vida vai ser provada. Sua vida espiritual vai ser provada aí.
é diante da adversidade que você vai mostrar se você confia no Senhor de verdade, na prática. E Davi, na continuação, ele vai falar uma coisa que ele não falou da primeira vez. Ele fala: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele responde aos inimigos que estão derrubando ele. E ele responde aos bajuladores, aos fofoqueiros, aos mentirosos que estão ao seu redor: a minha salvação não depende de vocês, mesmo que eu caia eu estou salvo. E a minha honra depende, não é de vocês, da boca de vocês, das mentiras que vocês contam. A minha honra depende do Senhor. Ele é a minha rocha e o meu refúgio. Pronto. Ele acabou com o problema dele com os inimigos. Ele sai no final dessa oração e da pregação que ele faz para ele mesmo, com convicções de que ele precisa agradar e viver segundo a vontade de Deus, não da dos homens. Os homens vêm e vão, Deus permanece. E aí agora ele vai seguir no salmo dele, ele vai continuar em adoração ao Senhor. Mas agora, de novo, a forma do texto vai nos ensinar uma nova lição. Agora ele vai fazer a mesma coisa, ele vai contar o que ele contou no versículo 1 e 2 e o que ele contou no versículo 6 e 7. Ele vai falar agora: confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o seu coração, pois ele é o nosso refúgio. Ele agora mudou. Primeiro ele orou ao Senhor, encontrou confiança, percebeu que os inimigos se amontoam, precisou pregar para ele mesmo, cresceu na pregação para ele mesmo, venceu os obstáculos, se colocou em paz com Deus, se restaurou com Deus, e agora ele tem força para ajudar o outro. E agora Davi vai pregar para as outras pessoas. E o salmo agora muda de Deus para Davi, e de Davi agora vai para a gente, vai para as pessoas que estão ao redor. Ele começa a falar para você: confie no Senhor, confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o seu coração, pois ele é o nosso refúgio. Então, agora ele muda o aspecto, ele já venceu a dificuldade, ele já foi provado na fé, o espírito dele já foi medido e ele percebeu que ele crê mesmo em Deus, e agora ele pode ajudar os nossos irmãos. Então ele vai continuar, ele vai começar a ensinar. Ele fala: os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante, é mentira, eles não são importantes, eles são igual ao humilde, que não passa de um sopro. Tanto que se você pesar os dois na balança, não dá um sopro. Ele está botando todos num lugar de humildade. Parem de confiar em vocês mesmos. Ele está ensinando as pessoas que não são ele, que não passaram por aquilo que ele passou. Ele está ensinando a igreja e o mundo perdido. Aí ele vai dar instruções, ele fala: olha, não confie em extorsão, não confie em coisa errada. Não viva a sua vida pelo caminho errado. Também não deposite a sua esperança em bens roubados. Não haja pelo caminho errado. E aí ele põe um ponto e vírgula, e é interessante, porque parece que ele está falando da mesma coisa, mas ele não está. Agora ele está falando para o justo. Se as suas riquezas aumentam, ele está falando para alguém que não roubou e que para alguém que não está confiando na extorsão. Parece que é uma continuação, mas não é. Ele está falando para você que trabalha firme aí, ó. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nela o seu coração. Porque todas essas coisas são o objeto da cobiça daqueles lá de cima. Os seus inimigos declarados, os que te odeiam, e os falsos amigos que estão ali ao seu redor, passando a mão na sua cabeça, te elogiando, mentindo, etc., eles querem essas coisas aqui. Não deposita nelas o seu coração, não. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Confia nele que tem o poder. Não confia no dinheiro, não confia na extorsão, não confia na sua vida, não confia nos teus caminhos, confia em Deus. Lá em cima você fez um compromisso de que a sua esperança e de que a sua honra vem de Deus. Você precisa confiar nesse Deus, não nos homens. E aí ele termina e fala: contigo também, Senhor. Ele volta para a oração. Só que agora ele traz a igreja junto. Ele traz todo mundo agora para orar com ele ao Senhor. Agora que todo mundo já aprendeu a lição que ele aprendeu. Agora ele traz todo mundo. Contigo, Senhor, também está a fidelidade. É certo que retribuirás cada um conforme o seu procedimento. Ele traz de volta a igreja e eles declaram juntos que todos eles confiam no Senhor, porque eles sabem que é o Senhor quem não falha, mesmo que eles falhem. E isso nos traz a terceira lição. A última lição que esse texto tem para nos ensinar, nesse contexto aqui, é de que é importante você ter uma vida de oração com o Senhor. É importante você ter uma vida de
reafirmação disso e a sua fé ser provada. E uma vez que isso aconteceu, você está capacitado e apto para ajudar o seu irmão que está em dificuldade. É importante que a gente viva a nossa vida confiante no Senhor, mas transmitindo essa confiança do Senhor aos nossos irmãos. Palavras de bênção, palavras de edificação, o socorro nas aflições que esse ano vai trazer para cada um de nós, a palavra de esperança, a palavra de sabedoria, porque muitas vezes o teu irmão vai se encontrar numa situação onde ele está lá no versículo 3 e 4, os inimigos estão se amontoando, e mesmo que ele confie no Senhor e esteja na rocha, ele está se perdendo. E se ele não está sendo capaz de pregar para ele mesmo, você não fez um compromisso com o Senhor, você não confia nele, às vezes ele não está conseguindo ainda. Ele ainda está no versículo 3 e 4, ele não está lá na pausa. É sua função levar ele para esse momento de pausa. Vem aqui, meu irmão, eu vou orar pela tua vida. Mas você só vai ser capaz de fazer isso se você tiver um trabalho perpétuo na tua vida de se santificar, de buscar a face de Deus, de entender que Ele é a tua rocha e viver conforme Ele é a tua rocha. E nisso que o Salmo nos ensina. Davi, ele confia plenamente no Senhor. Ele passa por fraquezas, ele passa por dificuldades, ele passa por angústias, ele é provado, ele é tentado, ele é quebrado. Muitas vezes Davi é quebrado. Quantos salmos Davi está em frangalhos ali? Ele está lá, no verso 3 e no verso 4. E não tem problema nenhum você passar por esse verso 3 e 4 nesse ano. Muitas vezes você vai ser colocado na situação de olhar ao redor e se desesperar mesmo, a palavra é essa. Não tem problema nenhum passar por isso. O problema é achar que tudo acaba aí. As coisas não acabam aí. Elas vão além. E além você vai encontrar a certeza de que Ele continua sendo a sua rocha. Porque como o versículo termina lá, o último versículo acaba, a fidelidade é dEle. Mesmo que você falhe, Ele não falha. Mesmo que você caia, Ele não cai. Mesmo que você o traia, Ele não te nega. Ele é o seu socorro bem presente. O salmista vai falar isso, vai ter versões que o versículo 12, algumas bíblias vão ter como final, no versículo 12, que Ele é o socorro do crente. Ele é o nosso socorro. E o socorro não vem quando está tudo bem, o socorro não vem quando você não precisa, o socorro não vem quando está tudo certo, o socorro não vem quando você tem socorro, o socorro vem quando você precisa de socorro. É quando a gente cai, é quando a gente quebra, é quando a gente estiver na angústia, é quando a gente estiver na adversidade, é quando você não souber para onde ir. É aí que Ele vem. Quanto mais profundamente você confiar no Senhor, mais Ele será o seu socorro bem presente. Que em 2024 você possa confiar plenamente no Senhor. Que em 2024 você possa ter uma experiência com Deus que te leve nos momentos bons a desfrutar desse momento bom, mas não relaxar no momento bom. Use o momento bom para fazer compromissos com o Senhor. Declare com a sua boca o quanto você puder, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é presente, o quanto Ele te protege, o quanto Ele é seguro, o quanto Ele te provê, o quanto Ele te abençoa, o quanto Ele te guarda, porque Ele é isso. Se encha dessas coisas, porque o dia ruim vem. E no dia ruim você vai precisar dessas coisas para pregar para você mesmo e se lembrar, Ele é bom ou Ele não é? E quando, né? A gente viu o outro salmo, se não fora o Senhor, né? E quando Ele fez aquilo por nós? E quando Ele fez aquilo outro por nós? Você precisa ter essas coisas, trazer à memória aquilo que te traz esperança, não é isso que o texto nos fala? Nós precisamos ter as coisas e os compromissos que nós vivemos com o Senhor no dia bom, porque o dia ruim virá. E você vai precisar sobreviver a ele. E essas coisas vão te dar força e esperança para que você saia do outro lado e do outro lado você possa fazer que nem Davi. Pregar para o outro, levantar o outro, se reunir com todos e declarar isso para o Senhor. E aí sim, o Salmo 62 se torna um salmo de adoração e de louvor ao Senhor. Não é porque nós não temos inimigos. Não é porque nós não temos dias ruins. Não é porque nós não temos aflição. É porque nós temos um Deus que é maior do que todas essas coisas. É por isso que esse é um salmo de adoração.
É porque a gente sabe que essas coisas vão acontecer, mas nós já fomos feitos vencedores, nós já vencemos todas elas. O nosso trabalho é só permanecer fiel. Esse salmo vai nos ensinar, em última análise, a última coisa que eu gostaria de trazer. A sua função nesse ano não é vencer esse ano. A sua função esse ano não é vencer os seus inimigos. A sua função esse ano não é ganhar as batalhas, não é ser curado, não é ser liberto, não é evangelizar seu filho. A sua função não é essa. A sua função esse ano é permanecer fiel a Deus. Todo o resto é com Ele. Porque o salmista diz, Ele detém todo o poder. A sua função nesse ano é lutar com todas as suas forças para permanecer fiel ao Senhor. Que você possa vencer nessa caminhada e chegar no último dia desse ano e olhar para dentro de você e perceber que o Senhor te levou até o dia 31 de dezembro em fidelidade. A dele a gente sabe que ele vai estar lá fiel. Busque a sua. Busque a sua. Se você permanecer fiel ao Senhor, todas essas outras coisas que te angustiam, todos esses desejos do seu coração, Ele vai visitar, Ele vai atuar, Ele vai abençoar, Ele vai tirar, Ele vai melhorar, Ele vai trabalhar com você. O que importa, a sua obrigação para 2024 é ser fiel. Amém? Vamos orar? Pai, te agradecemos por esse mês de janeiro, porque nós tivemos a oportunidade de meditar em textos tão maravilhosos, no qual nós contemplamos o Teu povo te adorando, contemplamos o Teu povo tendo experiências contigo, contemplamos, Pai, o Teu povo aprendendo a confiar em Ti, o Teu povo declarando que o Senhor é o único que merece adoração, o único que é digno de confiança, o único que sustenta, o único que guarda, o único que livra, o único que leva num caminho seguro até a salvação. Te louvamos, Pai, porque temos essa maravilhosa oportunidade de termos a Tua palavra aqui nas nossas mãos e nós podemos ver o Teu povo ao longo do tempo que confiou no Senhor e que nunca foi envergonhado. Que alegria é poder fazer parte do Teu povo e ter a certeza de que assim como eles, nós também não seremos envergonhados, porque o Senhor é fiel. Te agradecemos, Pai, por esse momento de culto que nós temos aqui, que tudo o que aconteceu aqui, tudo que ainda vai acontecer, seja para a Tua honra e para a Tua glória, e que essa palavra possa fazer morada no nosso coração, e nós cresçamos em confiança a Ti, e possamos chegar no fim desse ano e termos a certeza de que o Senhor permaneceu fiel e que nós fomos fiéis ao Senhor. Te louvamos por tudo no nome de Jesus. Amém.